Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Doze horas e 1 minuto. Essa é a hora certa em Rondônia. E nós estamos aqui mais uma vez para o nosso reencontro diário. E você, como é que tá? Como é que passou a segunda-feira? Muitas novidades? Uma friagemzinha de leve, hoje ainda amanheceu meio assim, o sol meio acanhado, né? Dizem que ainda vai durar aí uns 2 dias, essa amenidade de temperatura. Mas eu não quero falar de temperatura, não. Eu quero falar da árvore da vida. Esta noite eu tive um sonho diferente. Eu sonhei que eu estava num grande bosque e caminhava por uma pradaria verde sem fim. Cada passo que eu dava, encontrava uma árvore enorme com um retrato de uma pessoa que já havia passado pela minha vida. No início foi difícil lembrar de alguns rostos. Eram pessoas que haviam participado da minha infância e eu não tinha notícias há muitos anos, mas, como num velho filme, as imagens iam passando diante dos meus olhos conforme eu me aproximava de cada árvore. Fui percebendo que, conforme eu avançava, as pessoas iam mudando de acordo com a minha idade. Era realmente uma exposição do meu passado, onde cada árvore representava uma etapa da minha vida. Confesso que foi delicioso recordar a emoção do meu primeiro amor, naquela árvore onde havia a foto da minha primeira namorada. Lembrei-me da inocência e da pureza daquele amor que eu tremi tanto para conquistar. Fui andando, quase que empurrado por uma mão invisível, e percebi que lá já estava ficando adulto. As árvores já não eram tão verdes, o tempo já não era tão ensolarado, mas mesmo assim eu tive prazer de relembrar alguns bons momentos, como as formaturas, os amigos do colégio, professores, a faculdade, o casamento. Na árvore do primeiro filho eu chorei de emoção, recordando a alegria de trazer a vida. Mas na próxima fileira de árvores, li a inscrição, aqueles que partiram, e uma atrás da outra trazia retratos dos meus entes queridos que faleceram e deixaram um buraco enorme na minha vida. Amigos, amigas, pais, tios, avós, uma recordação ligeira de cada um toque no mais profundo sentimento da minha alma que me arrancou lágrimas emocionadas. Logo depois, eu me deparei com um charco horroroso. Meus pés afundavam em lama fétida e barrenta. Ali só haviam árvores secas e, para minha surpresa, retratados pessoas que eu tinha ferido ou magoado por algum motivo. Retratos que eu não tinha coragem de encarar os olhos. Alguns eram pessoas que haviam me ferido profundamente, pessoas que me enganaram e, no meu entendimento, haviam me traído. Nem raiva, nem ódio, nem nada, só vergonha eu sentia. Como reparar essas árvores? Como fazê-las renascer? Como acabar com aquelas mágoas? Para aquelas que eu julgava que me fizeram mal, eu poderia perdoá-las ali mesmo de todo o meu coração, mas e aquelas que me queriam mal? A resposta estava logo abaixo de cada retrato. Aqui está uma árvore seca na sua história. Para fazê-la renascer, é preciso o adubo do perdão.
a vitamina do amor, a energia da alegria, o sol da sinceridade, o humus da misericórdia. Portanto, dobre os joelhos e ore pedindo ao Criador de tudo para trazer nova vida a essa árvore. Entendi então que para florescer a árvore da vida, precisamos retirar os galhos podres da nossa visão mesquinha e fazer amigos por onde passarmos. Se alguém ficar magoado com as nossas atitudes ou nos magoarmos com quer que seja, o perdão é a única solução. E para aprender a perdoar, a oração é o caminho seguro que conduz à vida eterna. Caminhe em paz nesse dia, por entre as árvores da sua vida. Que ela seja abençoada e cheia de frutos. Com essas palavras, entra no ar. Falando a verdade. Comigo, Eudes Lustosa, e agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes Lustosa. Não dá para não registrar o fato de que bateram a carteira do ex-senador Eduardo Suplicy na manifestação contra Temer em São Paulo. Ele chegou a registrar na polícia. Essa é aquela manifestação que começou muito bem, pacífica, democrática, e depois desandou para quebra-quebra, vandalismo, e aí virou caso de polícia, né? Porque aí vira crime. Agora, meio insensata essa campanha do Fora Temer, porque o PT votou em Temer e o PMDB elegeu Dilma. Por que votou em Temer? Votando em Dilma, votava em Temer, né? E o PMDB, se não estivesse na coligação, Dilma não seria eleita. É o partido mais estruturado do país que garantiu a eleição de Dilma. É bom a gente pensar sobre isso, como os dois foram eleitos juntos e governaram juntos, né? Bom, a grande notícia de ontem foi fundos de pensão virarem caso de polícia. Fundo de pensão do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e dos Correios. Dos Correios já era um caso de polícia há algum tempo, né? Quando se descobriu que que compraram papéis podres da Argentina, claro, para favorecer o governo Kirchner da Argentina. Foi uma decisão política, não foi uma decisão honesta, nem uma decisão financeira, né? Tanto que hoje os funcionários dos Correios estão sendo descontados no contra-cheque para pagar o buraco. Mas agora ficou muito claro, a Polícia Federal que entrou e diz que desde 2003, isto é, no governo do PT, o PT usou e manipulou os fundos de pensão através de dirigentes petistas desses fundos. Agora virou caso de polícia, né? Depois desses anos todos a serviço não dos associados desses fundos e contribuintes, mas de um partido político, no caso o PT. A polícia pegou também os dois irmãos do frigorífico JBS, pegou de novo o ex-presidente da OAS, que estava cumprindo prisão domiciliar em casa, pegou o presidente da Engevix, quer dizer, é tudo junto. E o tesoureiro do PT, o Vacari Neto, né? Fez busca e apreensão também numa senhora que é conselheira do Fundo de Combate à Pobreza. Vejam só que ironia, né? Foram presos diretores, ex-presidente do FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, né? Condução coercitiva do ex-presidente da Previ, Sérgio Rosa, nome conhecido aí do PT, né? O ex-presidente do Petros, né? Vice-presidência da Caixa Econômica Federal, objeto de busca e apreensão, né? Atual vice-presidência. 106 mandados de busca e apreensão, 7 prisões, 34 conduções coercitivas. Só para lembrar, a Previ está elegendo seu diretor de planejamento. Claro que tudo isso vai ter consequências na eleição que demora vários dias.
A Câmara dos Deputados não consegue notificar o Eduardo Cunha sobre a sessão decisiva para seu mandato na segunda-feira próxima, dia 12. São 3 tentativas que têm que ser esgotadas no endereço dele no Rio, na Barra da Tijuca, e no endereço dele em Brasília, agora em apartamento funcional da Câmara. E ele não é encontrado. Se não for encontrado definitivamente, pela 3ª tentativa, vão publicar um edital no Diário Oficial da União, tipo assim, por estar em lugar incerto e não sabido, notifique-se fulano de tal, que será julgado na segunda-feira. Precisa de 257 votos para ser cassado, entre os 513 senadores, 513 deputados. Vejam só esse caso. Alice de Oliveira Zolim, de 25 anos, uma balconista de ótica em Jundiaí, foi avisada de repente pela Justiça Eleitoral que ela deveria assumir uma cadeira da Câmara de Vereadores de Dracena, 600 quilômetros de distância. Ela vai. Sabe o que aconteceu? Ela não é de Dracena, mas morou lá 4 anos e se candidatou a vereadora pelo PSD. Mas depois desistiu de tudo, foi embora. Antes da eleição, nem votou, até justificou o voto. E teve 1 voto. E ela não sabe de quem. Ela tentou um amigo, mas ele disse que não votou nela. Teve 1 voto. Vai ser vereadora por 4 meses com 1 voto. Sabe o que aconteceu? É que o outro candidato do partido foi cassado pela Justiça Eleitoral porque trocou de partido. E aí sobrou ela, eram só 2. Ela era suplente. Com 1 voto que ela nem sabe de quem foi. Vai ganhar 4.500 por mês, por aí. Em 109 candidatos a vereador foi a menos votada. Dracena tem aí uns 50 mil habitantes, mais ou menos. Ela se demitiu da ótica. Ela está confiando muito nesses 4 meses. Agora é bom a gente lembrar que tem uma dúzia de senadores no Senado Federal que não tem sequer 1 voto, que ainda perdem para a moça e para a Aline, que não tem 1 voto. São os suplentes que vão assumindo na medida em que o senador assume um cargo, ou fica doente, ou morre. Uma dúzia. Está na hora de mudar isso, Aliás, o que representa aqui o Distrito Federal, porque um dos senadores foi eleito governador, é aquele homem da melancia, que ia nomear uma melancia, quando foi candidato a deputado local, conseguiu 6 votos. Agora é senador com poderes para tirar presidente da República. De Brasília, Alexandre Garcia. 12h15 é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145.
Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 96. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 18 minutos, com a Rede Meridional presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Silhorte, com a gerência da Sueli Martins e mais a FM Clube Cidade Cacoal, sob a direção de Valdecir Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeias do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. 12 horas e 19 minutos. 12 horas e 19 minutos é a hora certa em Rondônia. PMDB assina mandado de segurança que tenta anular decisão de manter os direitos políticos de Dilma Rousseff. Com o aval do presidente Michel Temer, o PMDB decidiu aderir ao mandado de segurança protocolado por outros 4 partidos da base aliada no Supremo Tribunal Federal pela anulação da votação do Senado que isentou a ex-presidente da inabilitação para assumir cargos públicos por 8 anos. PSDB, Democratas, PPS e Solidariedade também assinam o pedido. O argumento é de que o desmembramento da votação realizada na última quarta-feira, na quarta-feira, que dia é hoje? Hoje é terça? Então é na última quarta-feira mesmo, da última quarta-feira, estava pensando que hoje era quinta, estou com uma pressa lascada, por 8 anos, né? O argumento é de que o desmembramento da votação realizada na última quarta-feira fere a Constituição. O caso provocou divisão na base governista. A estratégia para poupar Dilma foi traçada pelo PT com a ajuda do presidente do Senado, Renan Calheiro, do PMDB de Alagoas. 12 dos 19 senadores PMDBistas votaram pela anistia à ex-presidente. Em viagem oficial à China, Temer buscava ontem um meio de desfazer a ideia de que teria dado aval ao que o governo chama de manobra.
Realmente eu ouvi algumas pessoas dizerem que o Temer havia participado dessa coisa. A única definição que podemos dar é essa, é uma coisa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu estudo sobre divisão de votação em cassação, como ocorreu com Dilma Rousseff. Olha, não tem sentido, porque a Constituição diz lá que a pena é o afastamento do cargo e a suspensão dos direitos políticos. No primeiro balanço, não é e ou. Após saída de Dilma, o PT passa a defender novas eleições. Após a saída de Dilma Rousseff, e no primeiro balanço, após essa saída, o PT decidiu ontem levantar a bandeira das diretas já. O objetivo é manter as mobilizações e colocar fim ao governo Michel Temer. Em resolução aprovada por consenso, a Executiva Nacional do partido, com a presença do ex-presidente Lula, defendeu uma firme, incansável e enérgica oposição a Michel Temer. Eu acho que isso aqui é golpe, né? O Michel Temer está lá obedecendo à Constituição. Esse plebiscito não está previsto na Constituição. E agora são 12 horas e 22 minutos. 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamento de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior, pode ligar 3223-0088. Falando a verdade. 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia e é a hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. O credor não pode obrigar o devedor a pagar todas as parcelas para ter seu nome retirado dos cadastros do SPC e Serasa. O advogado Átila Nunes, do Serviço de Defesa do Consumidor.com.br, lembra: se o credor se negar a retirar o nome do devedor dos cadastros restritivos, mesmo após a assinatura do acordo e pagamento da primeira parcela, então é caso de danos morais. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. Informe legislativo. As obras dos viadutos Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paralisadas por anos. Mas agora, a Subcomissão de Fiscalização e Controle está acompanhando as obras do governo, como as dos viadutos de Porto Velho. O deputado federal Lindomar Garçom, após assumir a presidência da subcomissão, está trabalhando para que as obras não sejam paralisadas novamente. Deputado federal Lindomar Garçom, trabalhando pela gente da nossa terra. Falando a verdade. 12 horas e 24 minutos. A Justiça Federal concedeu liminar suspendendo a cobrança de multas para motoristas que não usam farol baixo durante o dia nas estradas brasileiras. A lei vigora desde o dia 8 de julho. As autuações já aplicadas, porém, estão mantidas pela ordem judicial. Então, se você já se ferrou, ferrou-se. Se ainda não se ferrou, não se ferrará, pelo menos durante a vigência dessa liminar. Falando a verdade. Os Estados Unidos da América do Norte, a China e a Argentina reconhecem Temer como presidente constitucional e pretendem tocar a vida adiante. Enquanto isso, Venezuela, Bolívia, Uruguai parece também, né? Uruguai vão ficar chupando o dedo até passar essa dor de cotovelo. Falando a verdade. Temer tem que ter um DR com o PMDB. O que é DR? Toda semana aparece uma sigla nova. DR, é discutir a relação. D de discutir, R de relação.
Tucano admite insatisfação e diz que pode deixar de apoiar o governo. O presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, afirmou que o apoio dos tucanos ao governo Temer depende do cumprimento da agenda de ajustes e reformas. Se percebermos que isso não está acontecendo, o PSDB deixa de ter compromisso com este governo. Aécio Neves quer que o presidente haja para acabar com o que considera vícios que o PMDB adquiriu na convivência com o PT. Temer tem que ter uma DR, ou uma discussão de relação com o PMDB. A desconfiança dos tucanos cresceu depois que os senadores da sigla aliada apoiaram o fatiamento da pena da ex-presidente Dilma. É claro, é para botar as barbas de molho, né? Que esse comportamento dúbio do PMDB é interessante. Fica uma banda para um lado, outra banda para o outro. A banda que ganhar, a outra adere. E isso não pode continuar acontecendo, né? Vagas para alunos de escolas públicas atingem 51,7%. Meta era chegar a 50% no final deste ano. Já chegou a 51,7%. Daqui a pouco não vai ter mais essa coisa dos cotistas, a não ser que tenha cotistas para brancos, tem a cota para brancos e ricos. Eles estão diminuindo cada vez mais. Os mais pobres, os negros, os índios, etc., já são maioria nas universidades. Agora, se eles se tornarem uma maioria esmagadora, seria justo que houvesse a instituição da cota para aqueles que forem minoria. Que loucura, gente. Que loucura. Com a proibição de doações de empresas a partidos e candidatos, e a um mês da eleição, 51% dos 16.349 políticos que disputam 5.568 prefeituras não arrecadaram nem um centavo. Entre os que conseguiram dinheiro, a queda na captação é de 46% em relação à campanha de 2012. A saída é o autofinanciamento. Os recursos próprios de candidatos chegam a 43% do total da arrecadação. Mas já descobriram. É o jeitinho brasileiro, né? Não se pode mais instituição, governo, repartição pública, empresas não podem fazer doação. Aí o que está acontecendo? Tem alguns funcionários de câmaras municipais, de prefeitura, estão doando. E pior do que doar, é que estão doando acima daquilo que eles ganham por mês. Como é que pode? O cara faz a doação e fica morrendo de fome? Que é isso, companheiro? Falando a verdade. 12h30 é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção! Comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro.
Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. Sábado, 9 da noite, você entra na pista da 95. Upgrade. O melhor da Dance Music. Upgrade. Prepare-se pra dançar. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com a segunda metade do nosso Falando a Verdade. Falando a verdade. Na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telha de concreto com até 6 cores diferenciadas com 30% de desconto e ainda parcelada em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais até 60 quilômetros, a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron é entrega em todo o estado de Rondônia. Informações... Telefone 32228193 ou 984240145. Falando a verdade. Agora 12 horas e 34 minutos, 12 horas e 34 minutos é a hora certa em Rondônia. Novo dono de confortável boquinha na liderança da minoria no Senado, o ex-ministro petista Gilberto Carvalho, investigado no esquema bilionário no CARF, é dispensado de bater ponto para ganhar R$19 mil. Isso aqui é irmão ajudando irmão. É companheiro ajudando companheiro. Falando a verdade. E o ex-operário Luiz Inácio Lula da Silva, hoje milionário e investigado por corrupção, só dá entrevista a jornalistas estrangeiros, porque eles ainda levam a sério as suas conversas, as suas lorotas. Falando a verdade. 12 horas e 35 minutos, 12 horas e 35 minutos é a hora certa em Rondônia. Imagens impressionantes feitas pelo Greenpeace durante voos sobre 5 estados brasileiros: Amazonas, Acre, Mato Grosso, Pará e Rondônia, revelam a devastação provocada por incêndios na floresta amazônica, muitos deles provocados propositalmente por humanos. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre janeiro e junho, os focos de incêndio no Brasil aumentaram 81% em relação à média histórica, com dados colhidos a partir de 1999. Para Cristiana Mazetti, da campanha de florestas do Greenpeace, o cenário é consequência da aprovação do novo Código Florestal em 2012, que perdoou todos aqueles que desmataram até 2008, e do compromisso assumido pelo governo no ano passado de zerar o desmatamento em 2030.
Isso tudo mandou um sinal verde para quem está desmatando no campo. Eu também acho. Na hora que quem fez o mal feito fica por isso mesmo, e só em 2030 é que vamos zerar, enquanto 2030 não chegar, ninguém para de queimar. Falando a verdade. E nós que vivemos nas cercanias dessas queimadas, ficamos submetidos a esse óxido de carbono, a fumaça. Quem tem problemas de respiração, problema respiratório, bronquites, resfriados, asma, não sei o que e tal, fica todo mundo sujeito a esse veneno. E não tem um homem só, um que seja, na face deste planeta capaz de colocar termo a essa prática criminosa. Falando a verdade. 12 horas e 38 minutos, 12 horas e 38 minutos, é a hora certa em Rondônia. É hora de alto papo com Boris Feldman. Uma das grandes novidades lançadas pela Ford na maioria dos seus modelos brasileiros é a chave de ignição. Mas qual é a sua diferença? É a tecnologia embutida. Ela tem até um nome especial em inglês, My Key, minha chave. Mas ela até poderia ser chamada de Father's Relief, alívio para o pai. Por quê? Porque estes modelos da Ford têm duas chaves diferentes, uma para o pai, outra para o filho. Quando o pai está ao volante, o carro roda normalmente, sem nenhuma limitação. Quando a central eletrônica detecta que foi o filho que colocou a chave dele na ignição, ela estabelece uma série de limites, todos eles configurados pelo próprio pai. A começar da velocidade, que pode ser limitada em 80, 90 ou 100 por hora. Se o filho é chegado a umas estrepulias sonoras, o pai pode limitar até o volume do som e também alertas especiais de segurança. O filho se esqueceu do cinto, o pai pode programar o carro para nem sair do lugar se o cinto de segurança não for afivelado. E mais, vários automóveis modernos permitem que os dispositivos de assistência ativa, controle de tração ou o eletrônico de estabilidade sejam desativados para se poder brincar, entre aspas, com o carro, exceto se o pai prevenido cortar essas possíveis brincadeirinhas do filho. Dê um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. A Faro informa que estão abertas inscrições para os cursos de pós-graduação. Um bom currículo faz a diferença no mercado de trabalho. Invista na sua qualificação. Aulas aos finais de semana, cursos com duração a partir de 7 meses, professores qualificados e o novo endereço bem mais perto de você, no centro de Porto Velho. Mais informações? Acesse o faro.edu.br ou ligue 3229-0198. Faça pós na Faro. Falando a verdade. 12 horas 39 minutos. 12 horas e 39 minutos é a hora certa em Rondônia. Funcionários da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, dos Correios e Petrobras são prejudicados. E a Justiça bloqueou 8 bilhões de reais de suspeitos de desvios. Dirigentes e empresários são afastados dos cargos atuais. A Polícia Federal investiga desvio bilionário nos fundos Funcel da Caixa, Petros da Petrobras, Previ do Banco do Brasil e Postales dos Correios, que tem 1.300.000 trabalhadores e aposentados. 2 diretores da Funcef foram presos. Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, condenado na Lava Jato, e os empresários Wesley e Joesley Batista, do Grupo SBS, além do ex-dirigente de fundos, estão entre os investigados que tiveram 8 bilhões de reais bloqueados. Fazendo lembrar os grupos fascistas conhecidos por camisas negras, que perseguiam, ameaçavam e agrediam quem não apoiava o ditador Benito Mussolini na Itália pré-Segunda Guerra,
um grupo de manifestantes pró-Dilma Rousseff, vestindo camisas vermelhas em sua maioria, protestou na manhã de domingo, na quadra onde mora o senador Cristóvão Buarque, em Brasília. Segundo a assessoria do senador, os manifestantes ameaçaram invadir o prédio da residência de Cristóvão Buarque. Eles reclamaram contra o parlamentar porque ele votou a favor do impeachment de Dilma, decidido pelo plenário do Senado no dia 31 de agosto por 61 votos a 20. Então eles vão ter que invadir 61 apartamentos. Ah, para com isso, companheiro. Quando caçaram o Collor, ninguém quis invadir os apartamentos dos deputados do PT. Não é verdade? Falando a verdade. Gente, eu soube que uma senhora que foi agredida pelo marido, agredida fisicamente pelo marido, se dirigiu à delegacia da mulher para fazer o registro da ocorrência. Mas chegou lá, era 11h30, 11h45, foi agora na semana passada, eu acho que foi sábado, e chegou lá mas aí não tinha quem a atendesse, porque as pessoas que poderiam e deveriam atendê-la tinham saído para o almoço. Então ela teve que ficar lá, esperando que aparecesse alguém. Aí apareceu uma outra pessoa, e conversou e tal, disse, tá, tudo bem, mas a senhora não tem nenhuma marca aí no seu corpo de agressão. Sim, mas eu fui agredida. Mas sem marca assim, eu acho difícil, né, conseguir registrar a ocorrência. Quer dizer, você tem que apanhar, a mulher tem que apanhar, mas tem que apanhar muito bem apanhado. Chega lá cheia de hematoma, de escoriações, arranhões, sangramentos, etc., para que a delegacia da mulher se convença que a sua companheira, que a sua similar, que aquela mulher foi alvo de agressões. Agora tem outro detalhe. Se ela for agredida à noite, ela tem que esperar até o outro dia para ir na delegacia da mulher ou se sujeitar a ir numa delegacia comum, onde vai sofrer todos os vexames que determinaram a criação da delegacia da mulher, onde, em princípio, ela não deve sofrer nenhum constrangimento. Então tem hora para apanhar, tem hora para ser agredido, tem hora para essas coisas, Mas não para por aí. Alegando sobrecarga de trabalho e efetivo reduzido, os delegados da Polícia Civil de Rondônia decidiram que a partir das 13h30, suas respectivas delegacias não mais registrarão boletins de ocorrência, excetuando os flagrantes e os pedidos de medidas protetivas. Quem precisar efetuar algum registro, que se desloque para outras cidades. A decisão altamente prejudicial à população que enfrenta uma onda avassaladora de violência em todo o estado foi tomada no dia 22 de agosto passado, durante reunião na cidade de Ji-Paraná. Estavam presentes delegados regionais de polícia, o diretor de polícia do interior e o presidente do sindicato da categoria. A decisão, de acordo com a ata lavrada na ocasião, foi tomada porque o governador do estado se recusa a receber as folhas de ponto com as horas que o governo do estado, não é o governador, o governo do estado se recusa a receber as folhas de ponto com as horas efetivamente trabalhadas, obrigando os delegados a assinarem documentos públicos de forma fictícia, ou seja, das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira, quando estariam trabalhando muito mais que isso. Os delegados dizem que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, por vezes sozinhos em cidades do interior. Olha, se é verdade, eu acho meio difícil que o cara trabalhe 24 horas por dia durante 7 dias na semana. E senão no terceiro dia já está caindo aos pedaços. Ele não está trabalhando 24 horas por dia. Ele pode estar disponível, pode estar de sobreaviso, etc., mas trabalhando mesmo não está. Então, é o seguinte... Conversa com o governador, conversa com o governo do estado, conversa com o secretário de segurança. O que não pode é a população ficar à mercê dos bandidos, porque depois das 13h30 a polícia fecha para balanço. Que é isso, companheiro? Falando a verdade. 12h46, é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade.
Falando a verdade. Oferecimento. Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O melhor do sertanejo na sua manhã. Meu Brasil! Todo dia às 7 da manhã. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 49 minutos. 12 horas e 49 minutos, é a hora certa em Rondônia e nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade desta terça-feira. E agora eu quero falar sobre a Ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na Ótica Cabeça Branca porque eu conheço o trabalho deles e sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a Ótica Cabeça Branca. São 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, essa eu garanto. Falando a verdade. Agora 12 horas e 50 minutos, é isso? 12 horas e 50 minutos é a hora certa em Rondônia, gente. Que beleza! 3 anos depois,
Uma onda de protestos no Rio e em São Paulo com atos de violência e depredação. A maior parte dos acusados não foi julgada. Caso de 2 ativistas que respondem pela morte do cinegrafista Santiago Andrade, atingido por uma bomba. É o seguinte, aqueles black blocs, não aconteceu nada com eles. Agora, teve uma moça que foi atingida, não se sabe se por uma bala de borracha, não se sabe se por um estilhaço de bomba, enfim. Ela estava lá nas manifestações e ela corre o risco de perder a visão de um dos olhos. E isso está mexendo com muita gente. Acontece que os movimentos de protesto até têm acontecido de forma ordeira, até um certo ponto. Depois entra os black blocs e começa a esculhambação. Se isso não for coibido com bastante energia, meu Deus do céu, as coisas podem se deteriorar. Falando a verdade. Líderes do Congresso Nacional acham que as investigações da Operação Greenfield, aquela operação de ontem, chegarão a Lula. O ex-presidente se envolvia pessoalmente na definição de investimento de fundos de pensão e até do BNDES. No governo Lula, fundos de pensão controlados por petistas como o Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, além do Banco de Fomento BNDES, viraram sócios de dezenas de empreendimentos privados. A informação é do colunista Cláudio Humberto, do Diário do Poder. O investimento garantia assento de indicados dos fundos de pensão, em geral petistas, nos conselhos de administração das empresas. Lula e o PT chegaram a acomodar cerca de 300 petistas e amigos nos conselhos de administração de empresas com investimento de fundos. Gente, era uma treta só, era uma quadrilha só, aparelhamento por tudo que era lado, e ainda tem gente que não quer ver isso. Meu Deus, o que falta para que as pessoas possam enxergar? O protesto pró-Dilma, nesse último final de semana em São Paulo, contou com uma reivindicação curiosa para aqueles que defendem a democracia. A prisão de um juiz federal que ousou perturbar a estrutura de poder dos governos do PT. Sérgio Moro, aliados de Dilma, Lula e do PT, cantavam e exigiam a prisão do juiz que é o encarregado pela Lava Jato. Operação que descobriu o maior esquema de corrupção da história mundial. Eu falei mundial, gente. Montado e explorado durante os governos Lula e Dilma. Falando a verdade. O que é mais que estão esperando, hein? Tenha paciência. Falando a verdade. 12 horas e 55 minutos é a hora certa em Rondônia. Chama o Zé Simão que eu não aguento mais. José Simão, excelência! Majesty! Macacada! Your Highness! Al trabalho! O presidente? Pois não? Nós temos o predestinado, nós temos o antipredestinado e agora temos uma nova modalidade nesta família de predestinados que é o bairro predestinado. Bairro predestinado. Olha pra cá, Boechat. Tô olhando. PMs fazem parto dentro de táxi no bairro de Paris. E pariu, não? Pariu em Paris. Na luz. A mulher já está em trabalho de parto e ainda pega um táxi para Paris. É como disse aqui a Carla Bigado, na Estação da Luz. Na Estação da Luz. Deu tudo certo, espero. É um bairro predestinado. Pariu em Paris. Excelência. Pois não. E o Temer na China, hein? Olha, tem uma charge muito boa aqui do Edgar Vasquez. Perfeito, só um minutinho. Relembrando a faixa, como é? Welcome. Welcome, Mr. Fora Temer. O mundo pensa que ele se chama Fora Temer.
Sobrenome fora, sobrenome Temer. É exatamente isso. Olha, o mundo pensa tanto que ele chama fora Temer, que na charge do Edgar Vasquez tem o presidente da China recepcionando o Temer. Primeiramente, fora Temer. Meu caro Fora Temer, é um prazer recebê-lo aqui na Primeiramente, Fora Temer. E o Temer comprou sapato. Rapaz. O Temer saiu para comprar sapato made in China. A indústria aqui de Franca, então, Novo Hamburgo. A brasileira deve ter adorado. Não, é uma propaganda maravilhosa. Franca não curtiu. Mas ele alegou que quebrou o salto. Ah, é? Ele falou, não, que quebrou o salto. Pega um da Marcela emprestado, Não, quem quebra salto é fascista de escola de samba. Tava no asfalto aí, quebrou o salto. O Temer quebrou o salto. Diz que ele usa salto pra bater na cintura da Marcela. 18. Temer usa salto 18 pra bater na cintura da Marcela. Breaking news. José Simão revela discurso inédito de Dilma Rousseff para os desempregados. Desempregados e desempregadas e desempregados. Tamo junto. E a galera medonha, mulheres e mulheros. Jaeros. Tamo junto. Meu emprego. Galera medonha. Galera medonha. Tá, peraí, galera medonha. A galera direto de Caxias do Sul, Ricardo Gardenal. Esse já vem medicado. Do partido do Suplicy. Vote legal, vote Gardenal. E direto de Campo Novo, Rondônia, Sobrecu. Como é, Bá? Peraí. Tira as crianças aí. As crianças do Brasil, você quer dizer, né? Excelência, de onde é o candidato? Campo Novo, Rondônia. Qual é o primeiro nome dele? Não, primeiro não, o único. Não é nome Sobrecu. Que é isso? Mas eu prefiro a Moela. Agora, se você olhar pra cara dele, que eu tô com a foto aqui da inscrição dele no TSE, ele tem cara de Sobrecu. Quando tá bravo, então. Agora você imagina se alguém dá um nome desse pro filho. É igual aquele Paulo Derlei, né? Um é Paulo Derlei, outro é Paulo Derlei, outro é Paulo não sei. Esse é Sobrecu. Como é que serão os irmãos? Mas você sabe que na eleição passada tinha um candidato chamado Titela. Titela. E o slogan dele era esse: nem Sobrecu, nem Moela, vote no Titela. Olha, eu não vou nem fazer a votação aqui, viu? Eu sei, porque pra mim vai sobrar um Sobrecu, claro. Hasta amanhã, excelência. Volta as crianças. 12 horas, 59 minutos e 45 segundos é a hora certa em Rondônia. Eu quero aproveitar esses 15 segundos que estão sobrando aí para avisar aos nossos ouvintes da capital e do interior do estado que amanhã nós não teremos o programa Falando a Verdade. Amanhã é 7 de setembro, é feriado nacional, e nós também vamos aproveitar para dar um descanso e melhorar e preparar o programa já do dia 8. A todos... Falando a Verdade. A todos um abraço, uma boa tarde, tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa, falando a verdade. 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 Falando a verdade.